Um pensador gnóstico radicado em Alexandria escreveu uma obra inédita sobre os evangelhos. Essa obra abordava a origem da fé, os meandros do pecado e a cosmologia divina. O livro era tão extenso que muitos o viam quase como uma enciclopédia. Alguns estudiosos falam em 12 volumes, enquanto outros sugerem 24. Há divergências quanto ao número exato, mas a relevância da obra é inegável, sendo possivelmente o primeiro comentário aos evangelhos. Até o nome da obra era exegético, o que etimologicamente indica que seu compêndio marca o início da exegese, pois pela primeira vez alguém ousou interpretar. Infelizmente, nenhum capítulo dessa obra foi preservado. O nome deste autor era Basílides e hoje prestaremos homenagem à sua tradição literária, sem refutar sua visão de mundo, como Agripa Castor fez em seu tempo. Sabemos que na dualidade terrena não há lados. Enquanto Basílides foi esquecido, seu crítico Agripa não deixou legado algum. Devido à efemeridade da vida e à fragilidade humana, nossa história precisa ser contada, mesmo com a corrosão do tempo, que é um ancla da antiguidade. Pelo menos farei isso hoje e convido vocês a me acompanharem. Saudações a todos. Se você tem interesse em religião, alquimia, cabala, filosofia ou a história do ocultismo, não deixe de se inscrever no Caminho Etéreo. Cada inscrição é um grande apoio aos vídeos que faço no meu canal. O motivo para mencionar Basílides e Agripa no início do vídeo está na representação desse confronto de narrativas, como se um grupo religioso tivesse o poder de decidir como o mundo deve ser organizado. O conceito de heresia é facilmente atribuído aos gnósticos. O sistema que vou descrever pode ser visto como uma heresia, mas não se distancia de nenhuma síntese dogmática. E, de fato, nenhuma abordagem funciona se pararmos por 2 segundos e usarmos nossa limitada capacidade cognitiva. Perceberemos que, devido à magnitude do divino, vivenciamos isso de forma individual. Se entendi algo essencial sobre cosmologia, talvez não precisássemos reconstruir histórias para recontar os passos. O mundo nunca mais será o mesmo. O que você vê agora não é o que eu vejo, mas dentro de cada um de nós, uma individualidade universal reside. Acima de nossas cabeças, as mesmas estrelas orbitam o grande arco extraído do sistema de Basílides, que sintetiza o Deus acima das esferas, um ser incompreendido, parte de um sistema planetário clássico chamado Abraxas. Cada letra do seu nome representa um planeta. Mas o que realmente fascina sobre Abraxas não são apenas sua narrativa épica ou os detalhes das esferas. Não me entenda mal, ele é o príncipe das 365 esferas, uma para cada dia do ano. No entanto, ele simboliza algo ainda maior, a unificação. O que está em jogo na superação da nossa rivalidade é diferente, porque sua existência revela que os lados opostos são apenas partes horizontais do mesmo todo. Não existem ideias genéricas sobre escuridão e clareza. Esqueça o que Freud disse sobre impulsos. Seu esforço místico era formidável, mas havia uma lacuna. Quanto mais estudamos a mente, mais esquecemos sobre a mentalidade. Existe uma estrutura mutável. Não é possível que a matéria explique a matéria. Esse dualismo psicanalítico dominou a filosofia ocidental porque Freud foi o primeiro grande psiquiatra a falar de uma estrutura inconsciente dentro de cada pessoa. O corpo não esquece, e a raiz dos nossos problemas está em traumas ou fases não superadas. Quando ele falou sobre heróis, é a esse erro que me refiro. Freud citou isso porque achava uma boa analogia para o nosso sistema. Mas os sistemas mudam. O mundo não era mais homogêneo em Viena, em 1899. Imagine anos depois. O outro problema do dualismo proposto pelos psicanalistas é que, ao observar a doença, o objeto também adoece. Ou, ao criar antagonismo, as figuras se tornam uma endossimbiose conceitual. O mal que queremos derrotar
só pode ser derrotado pelo mal que queremos derrotar. Assim, toda a dualidade, de certa forma, parece mais um processo antes da convergência. Freud viveu em uma família incomum. O pai dele era significativamente mais velho que sua mãe. Quando jovem, ele morava com primos e irmãos. Em determinado momento, sua rotina ficou caótica. Sua mente parecia vagar, talvez como uma forma de escapar da histeria contra os judeus. É possível que sua infância tenha influenciado de tal maneira sua psique que o complexo de Édipo se tornasse uma autobiografia. De fato, há uma clara contaminação. Freud foi, em muitos aspectos, seu próprio paciente, o que foi amplamente discutido. Ele interpretava o mundo por meio de batalhas internas com seus pais, superando uma transgressão sexual e buscando satisfação na derrota. Explicar isso de forma lógica parece confuso, mas ele afirmou anos depois que o homem não desejava apenas amor. Ele ansiava pela morte. Dentro de uma visão limitada, pensadores falharam ao tentar descrever o que não compreendiam, tentando buscar igualdade onde não havia. No entanto, não existem escalas cósmicas, apenas um valor absoluto que transcende toda a matéria e as flutuações. Fantasias divinas e terrenas são descritas como abraxas. Mencionei o dualismo psicanalítico de Freud para introduzir outro grande psicanalista que tem se tornado cada vez mais relevante em nossas discussões, Carl Gustav Jung. Ao contrário de Freud, Jung não se restringiu ao materialismo psicanalítico. Ele observou o inconsciente humano e vislumbrou um vasto cosmos, onde os símbolos arquetípicos e as mitologias ancestrais não eram limitantes, mas muitas vezes obscurecidos, onde verdades profundas sobre a psique humana estavam ocultas. Para Jung, a jornada gnóstica era, em muitos aspectos, um longo processo psíquico, no qual os eventos do passado ainda ecoavam no presente. O gnosticismo forneceu uma estrutura metafísica que estabeleceu uma reconciliação psicanalítica com sua teoria dos arquétipos, onde o processo de individuação se assemelhava à ascensão espiritual descrita pelos antigos. Isso ocorreu porque Jung acreditava que, para alcançar esse estágio, ele já havia rompido com Freud. Ele acreditava que o ser humano não poderia ser compreendido apenas por seus sentidos. Ele não era um cálculo simples. Se Freud estava preso a uma dicotomia simplista, Jung foi além, buscando uma totalidade que apenas os filósofos clássicos ousaram explorar. Eles compreendiam o dualismo não como uma batalha entre bem e mal, mas como um caminho para a integração. Por isso, Abraxas é tão importante hoje. Ele não nega os opostos, mas demonstra que a interação entre eles cria uma unidade divina, uma essência última da alma. Abraxas não é simplesmente um deus que se eleva acima das esferas, como Basílides sugeria. Seus textos se fragmentaram, e seu nome foi reduzido a uma citação retirada das bibliotecas ocidentais. Mas seu estudo transformou-se em um símbolo da unificação dos opostos. Ele incorpora luz e escuridão, criação e destruição. De certa forma, ele é o Deus Supremo, pois não há distinções ou confusões excessivas. A unificação opera em esferas superiores, além das dualidades. Como mencionei, não precisamos superar nossa natureza pragmática. Parece até impossível. O que se propõe é a integração do conhecimento, pois, no fundo, isso nos permitiria transcender através da gnose. É quase um disfarce. Sabemos que, em um nível mais profundo, o império do demiurgo opera nos domínios sensoriais e se infiltra na percepção, criando um mundo distorcido, camuflando suas intenções e dando migalhas. Essa simulação precisa ser superada. O tempo na Terra não é um período de descanso, nem um dom divino. Essa estadia limitada faz parte do processo de integração, para compreender os bastidores e descobrir como as energias vitais do universo operam nas sombras. Esse é o caminho a ser seguido.
pois é justamente através dele que encontraremos nosso verdadeiro significado. Esse significado está entrelaçado na matriz divina. Quando fomos colocados aqui, foi para que o microcosmo, para Jung, Abraxas, fosse o princípio que dissolve a dualidade dentro de nós. O conceito freudiano de repressão se desfaz diante dele, pois para Jung, o que reprimimos não desaparece. Muitas vezes retorna transfigurado em formas mais poderosas. Os arquétipos, portanto, representam os demônios e deuses que os gnósticos buscavam confrontar e superar. Parece que, independentemente do caminho que escolhemos, o palco central de nossas ambições será o nosso ego contaminado. Esse dualismo é uma ideia sedutora. Pense nas grandes guerras, na rivalidade masculina. Até mesmo nas guerras frias, que ocorreram sem grandes derramamentos de sangue, essa mentalidade não é primitiva. Ela reflete um esquema moderno do desígnio divino, como se a divergência fosse um artifício do demiurgo para nos manter aprisionados em ciclos viciosos. Talvez essa visão de mundo atue em níveis ainda mais inconscientes, talvez no subconsciente junguiano. Agora, farei uma lacuna metodológica. Vou sair da psicanálise e adentrar a filosofia. Chamo isso de lacuna metodológica, porque, se analisarmos superficialmente, é o que farei. No entanto, nunca vi a psicanálise como outra coisa senão uma filosofia da mente. Isso não diminui sua importância, pelo contrário, sem ela não haveria mente. A psicanálise, no entanto, fala de superação. Isso, no melhor dos casos, é uma visão otimista. Embora existam falhas nas interpretações modernas, o oposto disso pode ser encontrado na obra de Nietzsche, que em breve terá mais destaque aqui no canal. Mas agora quero retomar o conceito de eterno retorno. Essa teoria talvez explique como o mundo está organizado, como as pessoas o veem, suas reflexões e como nossas sombras estão cheias de influências externas. É nesse ponto que o demiurgo atua na farsa maniqueísta. Nietzsche estava, acima de tudo, baseado na lógica. Mas isso não é surpreendente. Os meandros cognitivos são domínios sensoriais. Quando acreditamos que estamos exercitando nossa mente, esse é o ponto de partida. Essa lógica, algo comum na filosofia, superaria a histeria dogmática e o compromisso com a fé. Porque sem fé não há lógica, só o homem. Você pode acreditar no que vê, mas isso também é um erro, pois energias mais elevadas operam no homem de forma a alterar a realidade. Isso nos leva de volta ao materialismo e, mais uma vez, torna-se impossível medir a realidade apenas observando os polos ou a ciclicidade humana. Mesmo dentro do materialismo dialético, existe uma falha. Portanto, a lógica de Nietzsche precisa ser fundamentada em algum lugar. Usar essa estrutura dentro da cosmologia, embora ele não tenha usado esse termo na época, ele acreditava que, considerando a existência de uma malha infinita que protege a própria existência, seria impossível que essa malha fosse reconstruída com lógica matemática. Ele pensava em algo óbvio, que os cientistas diriam: seria impossível que um novo Big Bang criasse outra humanidade semelhante à anterior no tempo. Sob esse manto, o tempo é infinito, sem curvas relativas. Se o tempo for infinito, então a vida também deve ser infinita. Esse eterno retorno explicaria nossa tendência a cometer erros e fracassos morais. Explicaria por que os filhos seguem os passos dos pais, porque não conseguimos mudar mesmo quando a mudança é necessária. E também explicaria por que estamos sempre competindo e buscando totens. E acho que isso reside na filosofia de cada um de nós. É o que o demiurgo usa para desacelerar nosso avanço. É algo subconsciente na epiderme do arquétipo de Deus. Ali, Deus nos repele. A vida nunca cessa. Qual é o sentido de mudar se a vida é uma regressão constante? Esse pessimismo é uma âncora lançada pelo demiurgo e segurada pelos arcontes.
ela nos afasta das esferas superiores e da integração. Para superar esse truque maligno, é importante que entendamos esses paradoxos, porque a dualidade é humana, a tríade é divina. Mas essa tríade é uma formulação representativa. É como o divino se apresenta diante das limitações humanas. O homem só compreende em integração com o uno. Essa é a verdade gnóstica. Deus se apresenta, o homem se vai, intui e finalmente sabe. Abraxas simboliza o caminho que a simplicidade e celebra o paradoxo, representando o processo de individuação que não se trata de escolher um lado, mas de encontrar o centro onde o divino e o profano se encontram. Este caminho, que retorna a Jung, é semelhante ao dos gnósticos, que sempre buscaram libertar a alma do demiurgo e da ilusão do mundo material para alcançar o tesouro da luz. Aqui reside a importância de Abraxas. Ele é o Deus dos 365 éons, o Senhor do tempo e do espaço. Mas ele também é aquele que transcende essas limitações que Jung sempre estudou. Sobre figuras consideradas profanas, ele trouxe para o contexto psicanalítico o arquétipo da totalidade. Abraxas é tanto Deus quanto o mal, mas não é a síntese individual que você fez. Ao contrário de Freud, que temia o inconsciente como algo que precisava ser domesticado, Jung viu uma possibilidade de experimentar o divino, e o gnosticismo foi a ferramenta mais calibrada. Gnósticos antigos como Basílides tinham uma compreensão profunda da alma humana. Eles sabiam que para transcender a prisão cósmica do demiurgo, precisávamos olhar para dentro e encontrar Abraxas. Como a centelha divina reside em cada um de nós, não somos inteiramente nada, mas somos partes do todo interior. Existe um universo em cada um de vocês. Se todas as pessoas morressem ao mesmo tempo, o mundo entraria em colapso. É outro paradoxo. O homem que destrói o mundo é o homem que se destrói no processo, mas ao proteger o mundo, ele percebe que seu sustento pode estar ameaçado, porque no mundo material, os sistemas econômicos operam para a sobrevivência. Para sobreviver, temos que ceder, mas se cedermos, pereceremos. Então, o homem finalmente reflete sobre a efemeridade da vida e adia sua iluminação, assim como outros hábitos que poderiam salvar sua vida. Esta é outra fantasia do homem demiurgo que realmente não acredita que um dia morrerá. Mesmo dentro da lógica filosófica, a vida é eterna na percepção humana. Se realmente soubéssemos disso, depois de 70 anos, você enfrentaria a morte, a maioria de nós estaria com pressa, e pressa é algo que meu urgo repele. Assim como Abraxas antes, ele nos oferece consolo, o que não é o ponto final do épico espiritual. É o início de uma nova era psíquica. Quando invocado pelo ser humano, começa a compreender que as dicotomias que regem a sua vida, corpo e alma, bem e mal, luz e trevas, são o verdadeiro diagnóstico. Não se trata simplesmente de escolher entre um lado ou outro, mas da aceitação de que ambos coexistem. Esta é a revelação final. O último segredo que somente aqueles que trilharam o caminho do conhecimento podem ver. Abraxas não é um Deus que, em seus últimos minutos, destrói o cosmos e o recria. Mantém o equilíbrio, sim. Abraxas é a força que sintetiza os opostos. O demiurgo, por outro lado, representa o poder que nos mantém presos dentro dessas divisões. No gnosticismo, ele é uma entidade cega, falível e muitas vezes malévola, que acredita ser o Criador Supremo. É o governante das ilusões terrenas que impede a alma de alcançar a verdadeira luz, e sua arma mais poderosa é a ignorância. Mas até mesmo o demiurgo não deve ser entendido em termos dualistas. Assim como todo dualismo é uma sedução, é também a integridade de uma falha. O demiurgo está falando analogicamente. A ausência de gnose, reencarnada e personificada na divindade, é como entender o mal em termos de equilíbrio. Devemos entendê-lo em termos da ausência de conhecimento. Abraxas mantém o demiurgo,
e Deus abaixo para simbolizar a extensão de dois caminhos. Isso nos aproxima do demiurgo, mas nos faz desejar a consolação de Deus, porque a analogia é clara. Somos filhos de um Deus ignorante, mas na transcendência encontramos a gnose, abandonamos a ignorância e conhecemos a verdadeira paternidade. O dualismo aqui proposto deve ser percebido como uma exemplificação dos diferentes caminhos que a alma pode tomar, e, ao mesmo tempo, a distinção entre integração e divergência. É por isso que, em essência, o demiurgo não é um fantasma clássico. Ele desempenha um papel fundamental na cosmologia gnóstica. Ao oferecer resistência, resistir é uma forma de ensino. Sua função é criar o palco onde as almas são testadas, onde a luta contra a prisão material é difícil, para que Abraxas, o unificador, seja encontrado. É necessário que existam opostos para reconciliar, pois o demiurgo está no centro dessa criação dualista. O gnosticismo vê o mundo material como uma prisão, uma obra distorcida. O demiurgo atua como guardião deste mundo ilusório, bloqueando o acesso ao tesouro de luz através de suas esferas, aprisionando almas, mantendo-as presas em ciclos intermináveis de ignorância e reencarnação, longe da verdade divina. O demiurgo está intimamente ligado aos arcontes, seus servos, que operam para manter a ordem material intacta, reforçando o engano e cegando a humanidade para a verdadeira natureza espiritual que reside além das limitações terrenas. É aqui que Abraxas difere. Se o demiurgo mantém as dualidades como ferramentas de controle e manipulação, Abraxas as transcende. Não é uma força oposta ao demiurgo em um simples sentido maniqueísta, mas uma entidade que incorpora e ultrapassa a própria ideia de dualidade. Enquanto o demiurgo quer que a humanidade veja o mundo em termos de divisões nítidas, há para mostrar que essas divisões são ilusórias. Sua função não é destruir o trapaceiro do mundo material, mas revelar que a natureza do cosmos transcende os jogos de poder do mundo material. Ironicamente, para transcender a nossa própria essência, devemos abandonar nossa natureza limitada. É o que Abraxas faz com o demiurgo. Precisamos entender que ele também faz parte da totalidade que Abraxas personifica no simbolismo. O demiurgo gnóstico não está fora do sistema divino. Ele faz parte dele, embora sua cegueira o impeça de perceber a luz superior. E é justamente essa cegueira que se transmite à humanidade, fazendo-nos crer que somos seres meramente físicos. Mas Abraxas nos mostra que até mesmo o demiurgo, com todas as suas limitações e erros, tem seu lugar na grande ordem das coisas. Ele representa a ignorância que precisa ser superada para alcançar o caminho gnóstico, que é uma libertação do domínio, a quebra das correntes. Abraxas, o físico, é quem encontraremos no fim do túnel, quando integrarmos o que está separado, nos unimos ao divino. Não importa o quão poderoso ele seja dentro das esferas materiais, sua natureza limitada o impede de acessar os mistérios cósmicos que Abraxas domina, e é por isso que ele assume esse papel. Paradoxalmente, cria os obstáculos e ilusões que fazem a alma se perder, mas ao mesmo tempo, sua existência torna possível o caminho para a redenção. Ele é tanto o desafio quanto o desafiado a alcançar gnose completa e libertação dos laços materiais. O adepto deve transcender o mundo, não destruí-lo, mas entendê-lo. É por isso que o dualismo nos doutrina nessa guerra de poder. O gnosticismo permite-nos conhecer o estranho, não subjugar Abraxas, não contempla a vitória, mas eleva o vencedor, revelando que, por trás das ilusões criadas pelo demiurgo, existe uma verdade maior, uma unidade que cobre tudo para se proteger. Não use paus, lanças ou escudos, apenas o conhecimento é suficiente. É por isso que admiro tanto esta distinção filosófica.
E por isso acredito que o gnosticismo é tão importante em nossa progressão humanística. Porque são eles que dirão que Deus se curva ao mundano, entregando alegorias, mas o mal não nos deseja, simplesmente ignora a sabedoria superior, pois age sem conhecimento, ensina o que a ausência de reflexão fertiliza. Se a analisarmos, o gnosticismo mostra que o mal não é sádico, misterioso e distante. Mostra que todos nós podemos agir como Satanás, flertando com a ignorância. Esta é uma atitude ativa, mas a passividade também é condenável. Pois, ao não buscar conhecimento, a ignorância não apenas se torna óbvia, mas também é alimentada. E o demiurgo, com seus arcontes, pode tentar aprisionar almas em ciclos de repetição e ignorância. Mas Abraxas não é um tirano perpetuado. Enquanto o demiurgo é, Abraxas era. Não há dualidade. A coexistência não existe. Quando falamos de coexistência, torna-se quase impossível não falar de cristianismo, pois a transcendência de Cristo na história gnóstica é, de certa forma, inevitável. Não se pode falar de transcendência sem mencioná-lo. E, como outros grandes arquétipos universais, sua figura atravessa o tempo, as tradições e, principalmente, as camadas da realidade que estamos prestes a desvendar. Mas, para entender seu papel neste vasto sistema, é necessário retornar aos primeiros movimentos do cosmos. Antes que o demiurgo criasse o mundo material, a luz original habitava o que podemos chamar de pleroma, um estado de totalidade divina. Era uma existência plena, em que não havia necessidade de divisões ou separações. Porém, algo aconteceu. O evento inesperado foi o surgimento do demiurgo, que em sua cegueira e arrogância tentou replicar o que não entendia, construindo o mundo físico. Nesse processo, ele não percebeu que suas criações eram sombras imperfeitas do divino. Cristo entra neste ponto, não como um salvador convencional, mas como o redentor da luz oculta. Ele é o Logos, a manifestação viva do conhecimento divino, o Verbo que se faz carne para lembrar às almas aprisionadas que sua origem não é matéria, mas luz. No gnosticismo, Cristo é o mensageiro de uma verdade que os poderes deste mundo tentam esconder. Ele revela aos iniciados o caminho de volta para o pleroma, desafiando o poder da ignorância. Quando falamos de Abraxas, Cristo se torna ainda mais simbólico. A visão cristã tradicional fala de sua morte e ressurreição como o momento em que ele salvou a humanidade. Mas, a partir do ponto de vista gnóstico, sua morte foi uma jornada simbólica por essas esferas. Uma descida pelos éons, onde cada nível apresenta um estado de ignorância e ilusão que deve ser superado. Ele não morreu simplesmente para nos libertar dos pecados terrenos, mas para quebrar as cadeias do ciclo de reencarnação imposto pelo demiurgo. Ao descer à matéria, Cristo tornou-se o exemplo máximo de que a luz pode infiltrar-se na escuridão e encontrar um caminho de volta. Cristo é o embaixador de Abraxas. Ele mostra que o pecado é purificado pela fé e que há uma unificação com o divino que não nos repele, mas sim trata-nos como crianças. Agora, para entender melhor essas esferas de Abraxas, devemos visualizá-las como camadas do cosmos, com diferentes graus de percepção. Cada uma das esferas representa um desafio psíquico e espiritual. São 365 no total, como mencionei antes. Para os gnósticos, existe um consenso em todo o mundo sobre como cada uma dessas esferas é governada. Todas são monitoradas por emanações ou arcontes que tentam aprisionar almas dentro do ego limitado e distorcido dos arcontes. Eles são mestres da ilusão, guardiões do tempo e do espaço, mantendo a mente humana fragmentada e incapaz de enxergar. Todo o Abraxas, como governante supremo dessas esferas, não as controla como um tirano. Ele está acima e além delas, mas ainda as habita. A natureza de Abraxas é paradoxal, como você deve ter notado.
Ele é o Senhor do tempo, mas está fora do tempo. Governa os dias, mas também o eterno. Cada uma dessas esferas é a prova de que, ao longo de sua jornada, a alma deve superar as forças que a restringem. E o caminho para a gnose é percorrido esfera por esfera, até alcançar a luz que existe além delas. Não podemos acessar o todo pelas bordas, não vamos acabar na metade. Pense nas esferas como um gigantesco ciclo cósmico. Em essência, elas funcionam como uma versão mística e elevada da realidade que conhecemos. Uma repetição de dias e ciclos terrestres onde a alma pode facilmente se perder. Cada esfera representa um estado de consciência, uma prisão sensorial ou intelectual em que a humanidade vive diariamente. Alguns de nós estamos presos na primeira esfera, a mais densa, onde impera o materialismo e o desejo. Outros estão em esferas superiores, mas ainda limitados por conceitos como moralidade rígida ou crença em uma verdade absoluta, que na realidade é mais uma prisão disfarçada de libertação. Cristo passou por essas esferas como alguém que venceu a submissão ao poder dos arcontes. Na descida e no ressurgimento, demonstrou que a chave para a ascensão é a superação de cada uma dessas camadas de ilusão. Ele revelou aos seus discípulos que o caminho para a verdade é o conhecimento, a gnose, e que a alma, para ascender, deve passar por cada uma dessas emanações da ignorância. Esta jornada de Cristo é também uma jornada de abraxas. Eis outro paradoxo. Se abraxas é a síntese da luz e das trevas, Cristo representa o movimento entre essas duas forças que reconcilia o paradoxo divino na mitologia gnóstica. Cristo não apenas transcende a dualidade, mas também revela o caminho para que os humanos desempenhem sua função nela. A história serve para nos lembrar que, no final, todas as esferas, seja a primeira, onde reina o materialismo, ou a última, onde reside o mais puro poder espiritual, são, em última análise, partes do mesmo ciclo cósmico governado por abraxas. Cristo é o conhecimento vivo encarnado, que ilumina o caminho para aqueles que ousam olhar além das aparências e romper os véus criados pelo demiurgo. Assim, o caminho gnóstico não busca confrontar o cristianismo de forma antagônica, pois também bebeu de sua fonte, mas isso muda um pouco as coisas. Cristo deixa de ser um salvador tradicional e se torna um arquétipo do viajante espiritual, alguém que superou as esferas não através do combate físico, mas através da revelação da verdade, e ao fazê-lo, ensina-nos que também podemos fazê-lo. Dentro deste arquétipo, talvez semelhante ao do velho sábio, está intimamente ligado aos mestres dentro do mundo da ficção, que conhecem o planeta, voltam para casa e relatam o que viram, permitindo que outros analisem o relato e decidam se seguirão o mesmo caminho. Cristo não é a inclinação de um ângulo, mas a possibilidade de superação. Agora que exploramos os níveis de significados ocultos e revelamos algumas das camadas complexas do gnosticismo, chegamos ao ponto mais importante, a síntese dos opostos que quero discutir. No cerne da visão de mundo gnóstica está a busca por a reconciliação do que parece irreconciliável. Por exemplo, a ideia de que a consciência humana é coletiva. Dentro de uma visão determinista em nossa realidade, o bem e o mal, luz e escuridão, parecem estar em uma guerra eterna, mas esta guerra é um reflexo de uma compreensão limitada, imposta por forças que tentam manter a alma humana presa nas esferas da ilusão. É aqui que a doutrina de Abraxas, com a contribuição dos idos, mostra que a produção humana é libertadora. São eles que revelam que o caminho da gnose, o conhecimento supremo, pode ser a superação, não a destruição. Este é o fundamento de uma libertação e evolução coletiva, porque ao não destruir, nos tornamos quase pacifistas, e isso, a pulsão de morte postulada por Freud, está completamente diluída. A gnose não é apenas conhecimento intelectual ou espiritual.
A compreensão direta da natureza do universo é o processo de desmascarar as ilusões que nos assombram, levando ao estágio final da iluminação. Em termos lógicos, não parece tão assustador. Na verdade, não há nada mais assustador do que a própria ignorância. Felizmente, até onde eu sei, nenhum de vocês está trilhando esse caminho. Que a luz das verdades superiores ilumine nossos passos terrenos. Este é o verdadeiro legado gnóstico. O resto é trapaça e cegueira espiritual.